travar como terapeuta. Então, nessa segunda aula, vamos falar sobre a sua história de vida, a sua motivação para se tornar um terapeuta. Você precisa ter tudo isso muito claro, você precisa ser consciente de como a sua história de vida influencia o seu trabalho. Se você não tiver consciência disso, significa que a sua história de vida vai mais limitar a sua atuação do que fortalecer, tá? Então é muito importante esse ponto, tá? O seu processo de cura, de olhar para as suas questões é extremamente importante se você quer atuar como um terapeuta, tá? Então, o primeiro ponto que você precisa entender é qual que é a motivação para se tornar um terapeuta, tá? Toda motivação é pessoal. Então, todo terapeuta quer ser um terapeuta ou se tornou um terapeuta por uma motivação muito pessoal, tá? Se você não tiver consciência disso ainda, isso pode fazer com que você caia em armadilhas invisíveis, tá? Então, primeiro passo, toma consciência disso, tá? Qual que é a sua motivação? Saiba que isso é totalmente pessoal. Pessoal como? Tem a ver com a sua história de vida, tem a ver com a sua infância, tem a ver com o seu sistema familiar, tem a ver com as suas experiências ao longo da vida adulta, tá? Então, e principalmente a infância. Então, você precisa buscar na sua história aonde que surgiu esse desejo, essa motivação. Por que que isso é tão importante? Porque terapeutas, tá, profissionais aí dessa área de ajuda, têm histórias, dinâmicas bem parecidas, tá? Então, o que que é muito comum que a gente encontra ali no meio dos terapeutas? Pessoas com dinâmica salvadora, por exemplo. Isso é muito frequente. Então, o triângulo dramático, né? Tem o salvador, tem a vítima e tem ali o perseguidor, o vilão. Então, dentro desse triângulo, assim, quase todos os terapeutas já tiveram uma dinâmica salvadora, já estiveram ali em uma dinâmica doentia atuando como salvadores, tá? Outra coisa que é muito recorrente, filhos parentais, tá? Pessoas que lá na infância já começaram a desenvolver um padrão de codependência. Tá? Então, essa forma de funcionar como codependente já está enraizado na pessoa. Aí ela não entende muito bem o que é isso, como que isso se formou, e ela decide atuar como terapeuta, sem nem mesmo entender de onde que isso vem e qual que é a raiz doentia disso. Se ela não tem clareza disso, ela vai cair nas armadilhas mais comuns que os terapeutas caem. Uma pessoa que está atuando como terapeuta e não trabalhou para a sua dinâmica de ter sido um filho parental, para a sua dinâmica de codependência, para a sua tendência a ser um salvador, essa pessoa vai ter muita dificuldade em ter resultado real e satisfatório para os clientes. Essa pessoa também vai ter dificuldade em receber pelo seu trabalho em forma monetária, através do dinheiro, tá? Porque ela vai receber de outras formas, com ganhos secundários, tá? E ela vai estar ali atuando, né, com aquela coisa toda travada, sem conseguir receber, sem conseguir ter resultado e sem entender o porquê disso, tá? Então, você precisa olhar para a sua história, entender o que te levou a ser um terapeuta, tá? E não adianta você vir com aquela história assim, não, eu quero ser terapeuta porque eu quero ajudar as pessoas, porque eu quero um mundo melhor. Lembra daquilo que eu falei, é pessoal, tá? É pessoal. Se você não encontrar o seu pessoal na sua história, na sua infância, no seu sistema, você provavelmente vai reproduzir aí essas dinâmicas ocultas, né? Que geralmente vai ser o salvador. Salvador não recebe dinheiro, tá? Salvador também não ajuda ninguém, tá bom? Ele só quer ter aquela imagem de salvador, né? Mas onde tem o salvador tem a vítima. Você quer que o seu cliente seja uma vítima? Então presta atenção. Outra dinâmica oculta que eu falei é do filho parental. Filho parental, ele está atuando como terapeuta para salvar os pais. Enquanto você estiver tendo ganho secundário ali, a satisfação
entre aspas, de estar salvando a sua mãe, o seu pai, lá no seu inconsciente, lá no mais profundo, você não vai conseguir olhar para o seu cliente como ele é. Você vai estar olhando ele com uma lente onde você vê os seus pais, né? Seu pai, sua mãe, seja lá qual foi a sua história de vida. Por isso que você precisa ter consciência disso, para que quando você olha para o cliente, você está olhando para ele, para a queixa dele, para a história dele, tá? Que você foque na solução para esse cliente. Enquanto você não olhar para a sua história e estiver ali com ganhos secundários, com ganhos inconscientes, você vai estar todo confuso. Então você precisa olhar para isso, para ir separando as coisas, né? Para ir organizando as ideias ali na sua cabeça, tá? Outra dinâmica ali é a dinâmica de codependência, tá? Então, olha aí para a sua história, tá certo? Mas eu não sei o que são essas dinâmicas, filho parental, salvador, codependente. Calma, tá? Você não precisa saber disso tudo agora. Eu vou aprofundar esses conceitos, tá? Esse entendimento nas lives, nas 3 aulas ao vivo, tá certo? Por enquanto, você precisa olhar para a sua história e olhar para a sua motivação, tá? E você vai precisar ser muito verdadeiro, muito honesto com você mesmo. Porque se você quiser encontrar respostas bonitas, você vai fugir para aquela coisa generalista. Não, o meu propósito é ajudar pessoas, eu não sei o que lá, não sei o que lá. Antes de você encontrar isso, você precisa encontrar isso aqui, tá bom? Então, eu vou passar lá para o final um exercício para vocês com perguntas que vocês vão fazer e vão refletir para entender essa história, como que a sua história de vida influenciou na sua escolha, para começar a descobrir e esmiuçar essa tua motivação pessoal, tá bom? Então, isso aqui, é muito importante para que você trabalhe nessa confusão que geralmente as pessoas têm quando elas decidem, quando elas começam ali a atuar como terapeutas, quando elas ainda não trabalharam profundamente no próprio processo de cura, né? E isso é muito comum. O terapeuta que começa a atuar e ele ainda não tem clareza do porquê, ele ainda não sabe muito bem como lidar com os próprios processos internos, tá? E como que isso influencia no trabalho, qual que é a relação com aquilo que eu vivi na minha história, o que eu estou vivendo hoje com o meu trabalho, como que influencia uma coisa na outra, né? Então, tudo bem se você ainda está se sentindo confuso, só que você tem que começar a caminhar desse lugar de confusão, de inconsciência, de não saber o porquê das coisas, de não saber como que você foi constituído, o que na sua história te fortalece, o que te limita. Você tem que sair disso para alguém que vai conhecendo a própria história, vai ganhando consciência, vai entendendo, eu escolhi isso por causa disso, né? Então, você tem que começar a sair desse lugar de confusão, tá? E chegar num lugar de clareza. Porque isso tá, assim, diretamente ligado à questão da insegurança para atuar, tá? Se você tá confuso, se você não sabe por que você tá fazendo aquilo, se você não sabe o que você tá ganhando com aquilo, né? Qual que é a minha motivação? Se você não sabe exatamente o que você tá ganhando, você pode estar ganhando de forma oculta, né? Então, isso vai estar muito relacionado à insegurança. Quanto mais confusão, mais insegurança. Quanto mais clareza, né, mais confiança. Porque aí você vai saber o que você tem para entregar a partir da sua história. Quais são os seus limites a partir da sua história, dos seus traumas, tá? E o que você precisa buscar melhorar, quais são as suas lacunas, tá? Então, isso é bem importante. E é necessário olhar para a realidade, tá? O bom terapeuta, ele atua no campo do real, tá? Mesmo que a técnica que ele utiliza tenha ali algum elemento espiritual, quando ele olha para o cliente, para a queixa, ele precisa primeiro se conectar com o que o cliente está falando, né? Então, ele precisa primeiro estar em contato com essa realidade concreta, olhar para as coisas como elas são. Quando eu não organizo os meus conteúdos internos, quando eu não tenho consciência do que está dentro de mim, do que me motiva, do que me limita, eu não consigo olhar para a realidade com clareza.
não consigo olhar para as coisas como elas são, não consigo olhar para o cliente como ele é, com a queixa que ele está trazendo de fato, tá? Eu vou misturando as coisas, quanto menos clareza eu tenho, mais eu misturo, mais confuso eu fico e menos eu consigo ter acesso à solução, à real solução para aquele cliente, tá? E esse olhar para a realidade também, né, no sentido de ter coragem de olhar para as próprias limitações, tá? Então, qual é o nível que eu estou hoje? Qual é a questão que eu preciso trabalhar em mim? Tá? Como que a partir da minha história eu tive ali os meus medos, os meus traumas, coisas que eu não consigo fazer? O terapeuta que está em contato com a realidade, ele também não tem medo de olhar para a própria realidade, de assumir para si mesmo os próprios limites. Né? Isso é muito importante. Uma honestidade sua com você mesmo, tá? Isso em primeiro lugar. Então você não pode, como terapeuta, de forma alguma fazer vistas grossas para você mesmo, para o seu próprio processo, tá? Para as coisinhas ali que você precisa resolver, para os assuntos que você precisa olhar e cuidar na sua vida, tá? Então você não pode levar o seu cliente num lugar além ou diferente de onde você está, de onde você foi. Você só vai poder levar o seu cliente até onde você já foi, o caminho que você conhece. Tá? Então você, como terapeuta, você sempre vai estar em processo de cura, sempre olhando para dentro, sempre revisitando coisas, tá? Então se você já não tem muito essa disposição, tá? Reavalia aí a sua escolha, porque o terapeuta, ele não tem muito descanso quando se trata de autocura, de autoanálise, tá? É necessário muito comprometimento com o próprio processo, muita verdade em relação a isso, tá? Porque senão começa a misturar as coisas e aí como eu não consigo enxergar para as minhas questões, eu não consigo enxergar para a questão do cliente, tá? E aí eu uso muitas vezes aquele atendimento como algo que traz cura para mim mesmo, o que, num certo nível, ok, isso faz parte também do processo. Só que quanto mais os meus clientes trazem cura para mim, mais eu já estou recebendo nessa moeda. E menos aquilo vai ter uma relação estritamente profissional, onde a troca também é financeira e principalmente financeira, tá? Então, quanto mais consciência eu tenho de mim, mais eu me curo, mais eu olho para as minhas questões, mais longe eu levo o cliente, tá? Menos confusão eu tenho no processo, menos eu misturo as coisas e mais aquilo é uma profissão, aquilo se torna profissional e a troca é em dinheiro, tá? O que é o ideal porque é melhor para o cliente, né? E é melhor para você também, tá bom? Então, calma que tudo isso eu vou aprofundar nas 3 aulas ao vivo, tá?